A palavra diz o seguinte: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como oferta, como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a oferta, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, meu Deus! Oh, igreja, como eu gostaria que hoje você saísse daqui compreendendo o que eu quero passar para vocês. Porque quando nós lemos essas palavras em Romanos, o Espírito Santo ele nos dá vários insights, principalmente quando fazemos uma reflexão sobre cada verso, sobre cada ponto, cada vírgula, cada palavra que está contida nesse trecho, palavras tão abundantes, que nós vamos falar do mundo dos mortos, do mundo dos vivos, do mundo espiritual, nós vamos falar do mundo material, nós vamos falar de tantas coisas numa só coisa. Numa só referência nós falamos de morte e de vida. Numa só referência nós falamos de condenação, mas também falamos em perdão e absolvição. Falamos de justiça, de transgressão. Mas quando eu paro e olho ali no paraíso, Adão, Deus havia entregue a Adão toda a autoridade no paraíso.
criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e colocou diante de tudo que ele havia criado, e falou que o homem, determinou para o homem dar nome a tudo, a todos os seres. E até a mulher que ele fez da costela do homem, Deus levou diante do homem, e o homem foi e a chamou pelo nome que ele deu. O homem tinha uma autoridade tremenda. O governo da terra estava sobre seus ombros, estava em suas mãos. Mas quando o homem pecou, ele perdeu o direito a essa autoridade. Ele perdeu o direito desse comando. E ele teve que sair do paraíso. E foi determinado a ele que ele não poderia voltar para o paraíso, porque quando ele pecou, ele adquiriu uma natureza diferente da natureza que ele tinha. Aí Deus fez um projeto de salvação para o homem, mas durante o período todo existencial do ser humano aqui na terra, o homem que havia perdido a sua autoridade, ele permite, por causa do seu pecado, que a sua autoridade fosse repassada para outro. E quando você pega aí 1 João, também capítulo 5, abre aí tua Bíblia. 1 João capítulo 5, lá perto do Apocalipse. No versículo 19, veja para quem a autoridade foi enviada. Sabemos que somos de Deus, e todo o mundo está no maligno. Nós somos nascidos de Deus. Quando olhamos para Jesus e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos nascidos de Deus. Mas a autoridade que o homem tinha no início foi repassada para o maligno. O mundo descansa no maligno. E quando eu olho para essa palavra descansa, eu já falei várias vezes sobre o descanso de Deus. E já falei que descansar significa mudar de atividade. Então eu estou dizendo que o mundo mudou de atividade em relação ao maligno. O mundo mudou o seu relacionamento com o mal. O que antes não existia, agora passou a existir. O mal passou a dominar a maioria das ações que são feitas nesse mundo. Ações maliciosas, perniciosas, abomináveis, ações que ele influencia as pessoas, e as pessoas
que ainda não são nascidas de Deus, que ainda não receberam o Espírito Santo de verdade, se permite serem influenciadas por esse maligno. E por isso nós contemplamos nesse mundo tanta coisa que nós mesmos abominamos, tantas coisas erradas, tantas coisas que não deveriam ser feitas por um ser humano. O pecado já não é mais só de Adão. O pecado é nosso também. Por causa do pecado de Adão, a natureza dele foi modificada e ele deixou de ser imagem e semelhança de Deus, deixou então de ter a autoridade que ele tinha, e consequentemente toda a sua descendência passou a nascer, ou todo ser humano passou a ser gerado à imagem e semelhança do homem caído, do homem rebelde, do homem desobediente, do homem que encontrou prazer no erro, que encontrou prazer no desrespeito, que encontrou prazer em tirar Deus do centro da sua vida e colocar-se a si mesmo como centro, se auto-idolatrando. E até hoje é assim. E isso só muda quando a pessoa se entrega verdadeiramente a Jesus. Porque quando ela se entrega verdadeiramente a Jesus, acontece um fenômeno que o Paulo já disse, já descreveu, dizendo: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas antes dele dizer isso, ele não faz uma afirmação. O texto correto de Paulo não é uma afirmação. Ele diz: se eu faço isso, isso e isso, então já não sou mais eu que vivo. Ele diz: se eu faço realmente isso, se eu me entreguei realmente a Jesus Cristo, se eu realmente recebi o Espírito Santo, se eu caminho realmente imitando a Jesus Cristo, então já não sou mais eu que vivo. Se eu encontro prazer nisso, então já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós temos que entender uma coisa muito interessante, porque embora essa autoridade tenha passado para o maligno, embora o mundo tenha vivido sobre a influência do maligno, embora o mundo tenha dado ao maligno a autoridade para governar esse mundo, não foi Deus que deu essa autoridade, foram os seres humanos que deram essa autoridade ao maligno. Por isso as pessoas vivem dizendo: isso é do capeta, aquilo é do diabo, a praia, o show, a música, tudo é do diabo. Então o que é nosso se tudo é do diabo? Mas nós começamos a dizer e lembrar uma coisa: existe um rei, e o rei é soberano. E aí eu quero que vocês abram sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 16, porque nós vamos ver uma coisa muito interessante. E eu rogo a Deus que a partir dessa coisa interessante, você também pare de dizer e dar para o demônio aquilo que nunca foi dele, mas que sempre foi de Deus. 16, verso 5, está escrito: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier,
converterá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe desse mundo. Quando Jesus fala que esse mundo tem um príncipe, me desperta o entendimento de que também tem um rei. Porque nós não vivemos sobre a autoridade de um principado, se bem que muitos vivem na autoridade de um principado. Mas o príncipe não tem autoridade maior do que um rei. A autoridade do rei é maior do que a do príncipe. O príncipe está sujeito à autoridade do rei. Por isso que nas regiões celestiais, na história de Jó, Satanás se apresenta a Deus e ele não pode fazer nada com Jó sem que Deus tivesse dado a ele a liberdade para fazer, a autoridade para fazer. E ele não faz com Jó tudo o mal que ele poderia fazer, porque Deus não permitiu que ele fizesse todo o mal. Assim, nós pegamos tudo que temos, tudo que somos, muitas vezes, e entregamos ao diabo. É do diabo, é do diabo, é do diabo, é do diabo nada. Tudo é de Deus. E se Deus não entregou a ele, por que os seres humanos entregam? Abrimos mão da nossa autoridade, abrimos mão das nossas bênçãos, abrimos mão da nossa prosperidade, abrimos mão do nosso lugar e colocamos o maligno no nosso lugar. Nós é que fomos criados, imagens e semelhanças de Deus, nós é que fomos criados para reinar nesse mundo, no lugar de Deus, para representá-lo. Não foi o diabo. Pois agora comece a tirar os espaços que foram dados para o diabo, porque é nosso, por direito, por herança. Porque tem um outro detalhe: se o maligno é príncipe desse mundo, nós somos o que, sendo filhos do rei? Nós somos filhos do rei. O maligno é príncipe porque nós entregamos a ele o principado. Mas existe um rei acima de todos nós e de todo mundo, e que entregou foi para nós a autoridade, dentro do poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: eu vou para que vocês possam receber o Espírito Santo, para que eu possa enviar de lá de onde eu estou o Espírito Consolador. Porque se eu não for, eu não posso enviá-los para vocês. E por isso ele foi, e ele nos enviou. Agora, pois, nós somos príncipes, nós somos princesas. Isso não é um fato ilusório, criado numa sistemática do encontro com Deus. Não. Se nós somos filhos do rei, nós somos príncipes, e nós temos uma autoridade maior do que a do maligno, porque nós somos herdeiros direto do trono, somos co-herdeiros com Cristo. Até os anjos olham para nós como olharam para João e disseram: nós somos seus conservos. Ou seja, nós servimos a Deus primeiro e depois servimos a vocês. Foi isso que o anjo quis dizer para João: eu sou o seu conservo, eu sirvo primeiro a Deus, depois eu sirvo a você, mas eu sirvo a você também.
Nós temos autoridade sobre os demônios. Nós temos autoridade sobre o maligno. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz: olha, quando você levantar a sua mão, o que você consagrar isso aqui a Satanás, tem problema não, eu agora consagro a Jesus Cristo. Eu agora consagro ao Deus vivo. E pronto. E aquilo que eu consagrar a Deus, está consagrado a Deus, não é mais do maligno. Pode ser o que for. Só tem uma coisa que eu não posso fazer isso. Chama-se ser humano. Porque Deus deu ao ser humano uma coisa chamada livre arbítrio. E era por isso que naquela época, nos dias de Jesus, eu preguei outro dia sobre a carta de Filemão. Naqueles dias, os cristãos que eram donos de escravos, era comum que eles libertassem seus escravos. O judeu, no ano do jubileu, tinha que cumprir a lei e libertar seus escravos. Agora, o escravo, uma vez que era livre, ele tinha o direito de escolher se ele queria ir embora e sumir no meio do mundo, ou se ele queria ficar nas terras, na casa do dono, do ex-dono, e continuar servindo a ele, mas agora não mais como um escravo, mas como uma pessoa, um ser humano livre. E aí Jesus, ele vem para fazer o que nós não conseguíamos fazer, porque não tínhamos o seu Espírito. E ele vai e vence o maligno. Quando ele é tentado de todas as formas, em todos os momentos, afligido em todos os momentos, atacado por todos os lados, atraiçoado, mas ele não pecou e cumpre o seu propósito e vai obediente ao Pai até o fim, até a morte, e a morte de cruz, a mais dolorida e a mais vergonhosa. A pessoa ficava pregada na cruz ali, totalmente nua, exposta aos olhares, aos deboches. A história diz que era costume as crianças passarem e jogar pedra nos crucificados, pau, e debochando dele, fazendo daquilo uma brincadeira. Como hoje a gente vê as crianças nos videogames, brincando de matar e de debochar de quem está morto no jogo. Adão abriu mão da sua autoridade por causa da sua vaidade, por causa do desejo de ser mais do que Deus na própria vida. Ele abriu mão dessa autoridade, e essa autoridade foi retribuída. Deus deu a nós e os seres humanos deu ao maligno. E Jesus veio para retomar essa autoridade, para destronar o maligno. Pelo que ele afirma que o príncipe desse mundo, não é o príncipe do reino celestial, é o desse mundo, já está julgado.
e já está condenado. Portanto, ele não tem autoridade. Quem está preso não tem autoridade. Quem está condenado não tem autoridade. Porque a condenação retira todo e qualquer direito do homem livre. Aí, nós, seres humanos, que estávamos no mundo sem Cristo, nós também estávamos condenados pelos nossos pecados. Nós também estávamos sem autoridade por causa da condenação que estava sobre nós. Mas Jesus Cristo, Ele vem para assumir todos os nossos enganos, todos os nossos erros, todos os nossos pecados sobre Ele. E Ele olha para o Pai e diz: o pecado de cada um de nós caia sobre mim. Caia sobre mim. Ah, meus queridos, eu queria que vocês entendessem o que eu entendo. Como eu queria que você, no seu coração, na sua mente, conseguisse entender o que eu estou te dizendo. Jesus Cristo, Ele olha para nós e diz: eu vou morrer no seu lugar, para que você receba de volta a autoridade. Mas não mais aquela autoridade que tinha Adão. Eu vou lhe dar agora uma nova autoridade. Eu vou lhe dar a autoridade semelhante a mim. Por isso não vou mais te chamar de povo. Vou te chamar de filho. De filho. Porque o escravo não sabe o que faz o seu mestre, mas o filho sabe, porque o filho é herdeiro. Tudo que existe, tudo que Deus criou, foi para nós, por causa de Jesus, porque Ele nos ama. A sua graça restaura a nossa autoridade. Só depende de nós pararmos, nos avaliarmos, nos auto-avaliarmos, investigarmos o interior do nosso coração, descobrir que nós somos feitos filhos de Deus. E se somos feitos filhos de Deus, o seu Espírito, o Espírito de Cristo está em nós. Consequentemente, a sua autoridade está sobre nós. E não há quem possa nos vencer. Oi, igreja. Foi por causa disso que Jesus olhou, e como nós lemos no primeiro texto, até Moisés não existia a lei. Havia uma aliança com Deus baseada nos patriarcas. A partir de Moisés veio uma aliança baseada na lei. Mas em Jesus Cristo nós demos um outro passo.
porque não somos mais súditos comuns e nem qualquer. Somos filhos. E então veio uma nova aliança. Uma aliança baseada no corpo de Jesus Cristo. Em um corpo que sofre as nossas dores e recebe nele a paga dos nossos pecados. Para que nós fôssemos absolvidos de todo castigo e de toda condenação. Ou melhor, de toda consequência do nosso pecado. Eis o corpo de Cristo, que foi dado por nós mesmos, aos açoites, aos escarros, Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu consagro esse pão como seu filho que eu tenho. E assim ele fosse feito, ó Pai Santo. Eu queria que todos os nossos pastores viessem aqui para cima quando ele estava reunido com seus apóstolos, ele tomou o pão e disse: tomai, comei, todos vós, esse é o meu corpo. E explicou para eles o que ia acontecer com ele na crucificação. E ele não comeu o pão com eles naquele momento. Jesus já havia jantado com eles quando fez esse cerimonial. Ele pegou o cálice e disse: olha, toma, bebam, tomai todos vós. Esse é o cálice da nova aliança, da aliança que dessa vez não será quebrada, da aliança perpétua, da aliança eterna. Houve a aliança com Abraão, que durou até Moisés, a aliança de Moisés que durou até Jesus, e esta aliança jamais terá a de Jesus. E ele pegou o cálice e disse: tomai todos vós, esse é meu sangue, o sangue dessa nova aliança, o sangue que será derramado por cada um de nós, o sangue que foi derramado por causa de cada um de nós. E ele levantou o cálice e o consagrou. Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, assim eu consagro todos esses dons, o fruto
glória. Quando eu estiver com vocês na mesa do grande banquete. E assim, dai graças ao Senhor e tomem do Pai. E aí Jesus olhou para os seus apóstolos e disse para eles: todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, façam isso para dar um testemunho da minha morte até que eu volte. E por isso eu convido a todos que já desceram as águas do batismo a receberem o pão e o vinho e celebrarem conosco esta nova